Você vai ter que fazer a introdução. Faz tudo, porque tu não faz. Ah, eu vou fazer estilo 2016. Então faz. Oi, pessoal, eu sou a Nicole. Eu sou o Moisés. Fala, filha, eu sou a Thalita. E a gente vai fazer um vídeo, tipo, 2016, porque a gente tem nada pra fazer. E aí, a gente vai responder agora umas perguntas que fizeram no Instagram em relação sobre qualquer coisa. Aí, perguntaram assim, como foi a fase do noivado? Show! Então, eu acho que o noivado, ele é sempre uma fase de muita atenção, né? O ideal é que todo namoro, ele vise esse processo. Ele vise um noivado e um casamento. Aí o Moisés costuma dizer o seguinte: o ideal é que todo namoro termine. Seja ele pro bem, seja ele pro mal. Porque se for pro bem, você vai se casar. Não, Se for pro bem, você também, se o casamento for dar errado, você vai separar. Então tudo é bem. Assim, antes até da gente noivar, porque o noivado, ele é você dizendo assim, eu quero casar com você e a gente vai esperar esse tempo de preparo. Deu uma cabeça. O noivado, ele é um tempo de você... O noivado, ele é um tempo de preparo e isso envolve muitas coisas. Então, ele já é um pré-casamento. A gente deixou muitas coisas já pro namoro, que foi assim, conversas difíceis, preferências e muitas outras coisas que a gente acabou tendo várias conversas antes de chegar a ter a certeza do casamento. Então, a gente só noivou depois que a gente teve a certeza de que a gente queria isso para nossa vida, porque o casamento, ele é para sempre, né? A gente tem essa visão. Então, no noivado em si foi mais o tempo de preparo para o casamento em relação à organização mesmo, do que tempo de se conhecer em si. E sempre tendo muito em mente que o noivado, ele não é o casamento. Então, tipo assim, é ali o momento de jogar as cartas na mesa, ó, isso aqui eu aguento, isso aqui eu não aguento. Então, eu acho que a gente teve muito esse processo, assim, muitas conversas super desconfortáveis, mas não com intuito tipo de fofoca, com uma maturidade mesmo de, pô, será que eu vou aguentar isso no casamento? É bom entrar num laço matrimonial já sabendo dessa fraqueza, desse problema, desse traço. Então, tipo assim, porque a gente tende a mostrar a nossa melhor parte, né? No início do namoro e tal. E a vontade de casar, às vezes a gente fica tipo assim, não vou falar tanto assim, não vou me expor tanto assim, porque pode ser que não case comigo. Tenha a maturidade de pensar, não, tudo bem. Se eu expor essa fraqueza e a pessoa não aceitar de alguma forma, ainda assim, enxergue o cuidado de Deus, de você ter uma sabedoria, de você parar e pensar, será que eu aguentaria isso? Será que eu vou ficar toda a minha vida com essa pessoa? Pensa bem. E a gente também não demorou, né, desde o namoro, noivado e casamento. Por isso que eu falei, a gente adiantou muita coisa para essa época do namoro, que foi para ter essas conversas difíceis e tal, e quando a gente tinha certeza que a gente ia casar, a gente noivou e casou. E tudo isso levou um tempo de 8 meses, mais ou menos. Sim. Outra pergunta sobre noivado. Preciso de dicas para ter um noivado bom e fortificado na palavra de Deus. Cara, conversa, ora e a gente, particularmente, a gente não acredita que Deus vai separar uma pessoa específica para você não, porque Deus preparou essa pessoa para mim. Cara, vai com calma. Tipo, você é um filho de Deus, a outra pessoa também é um filho de Deus. Aí, se der errado, não, mas é porque Deus, ele falou que Deus me preparou para ele, aí agora eu tô aqui super infeliz, então a culpa é de Deus, porque Deus me preparou para Moisés. Toda a minha vida, toda a minha existência foi pautada nisso. Eu fui preparado, eu nasci para casar com Moisés. Não, a gente não acredita que seja assim. O Senhor nos dá sabedoria para que a gente faça boas escolhas. E o Senhor vai estar com a gente, nós somos amados, o Senhor dá graça, claro. Mas tenha em mente que você, tendo uma vida de oração, você sendo espiritual, vamos botar assim, as suas escolhas vão seguir esse estilo de vida que você escolheu. Então, conversa muito, muito. E sempre à luz da Bíblia, escolha alguém que vai acompanhar a sua caminhada até que Jesus volte. A Nicole falou um pouco, né, sobre não acreditar que Deus separou uma pessoa específica para você, né? Eu costumo dizer que Deus, ele deu sabedoria para o ser humano para escolher uma boa comida,
para escolher, para saber o que é uma comida que está estragada, uma comida que está boa, para ter um gosto próprio sobre uma cor que ele gosta, para ter suas próprias preferências. Então, por que que ele tiraria essa autonomia do ser humano de escolher com quem ele vai passar o resto da sua vida, entendeu? E o nosso pastor, ele dizia, o pastor Vitor, ele dizia que o único homem que não teve escolha com quem ia casar foi Adão, né? E realmente, porque só tinha Eva, mas Deus deu sabedoria para o ser humano para escolher certo, não para ter uma pessoa certa. Então a sua escolha se torna certa. E eu acho que é melhor do que pensar que alguém é certo para você, se torne a pessoa certa para alguém, entendeu? Que eu acho que é melhor pensar dessa forma do que buscar uma coisa que não vai acontecer, entendeu? E para você ter esse noivado baseado na palavra, nada mais do que você buscar mais a Deus do que o seu namorado, do que o seu noivo. E o seu noivo buscar mais a Deus do que buscar o seu relacionamento, buscar você, entendeu? Colocar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar. E outra, a melhor dica que eu posso te dar é esse noivado tem que acabar. Tem que terminar em casamento. Esse noivado tem que acabar. Vocês têm que estar focados em casar. Eu acho que às vezes as pessoas ficam tipo assim, ó, nada contra. Na verdade, eu tenho contra sim. A gente que espera ter uma vida totalmente estabilizada pra casar. Ah, não. A gente tá noivo, mas a gente vai casar só quando a gente quitar uma casa, quando a gente tiver um carro. Cara, não vai casar. Você não vai casar, essa é a verdade. Tem a maturidade também de construir uma vida. Não é errado você construir uma vida com alguém, sabe? Os nossos pais foram assim. E quem não faz assim é porque os pais deram uma casa. Se seus pais forem te dar uma casa, show. Claro que também a gente não pode agir na pressa, né? Todo cristão ele deve ser equilibrado, né? Porque é um dos atributos do fruto do Espírito. Então, seja equilibrado. Não haja na pressa, mas também não fica esperando o mundo acabar para você casar, entendeu? O que espera de 2026? Ministério e trabalho. Eu definitivamente não sou a pessoa dos planos de prioridades. Óbvio, né? É muito bom que tenha. Eu, inclusive, parabenizo quem consegue. Mas, não de uma forma irresponsável, eu fico aquém do Senhor. Tipo assim, eu tô sempre muito aberta às coisas que o Senhor vai prover. Mas, ainda assim, continuar trabalhando, sabe? Continuar fazendo o que tem que ser feito. Pagando as contas, vivendo a vida comum mesmo. Mas, por exemplo, quanto a continuar na igreja, sei lá, mudar do país, por enquanto, se a pergunta for para esse lado, eu não acho que a gente se movimente dessa forma. A gente tá meio que esperando a nuvem se mexer. Sobre o trabalho, eu acredito que, assim, a gente, enquanto ser humano, a gente desenvolve habilidades e Deus, ele permite que essas habilidades sejam trabalhos, né? Então, por exemplo, para trabalho, eu tenho habilidade de barbearia, então eu vou continuar sendo barbeiro. A Nicole, ela é tatuadora, ela vai continuar sendo tatuadora. Sobre vida ministerial, normalmente Deus te dá um dom, né? Então, seguir esse dom que Deus dá para você, eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer, né? E a gente tem se empenhado nessa questão missional, né, na nossa igreja. E para 2026 é cumprir o que Deus chamou a gente para fazer, que é cumprir essa missão na nossa própria igreja mesmo. Mas, claro, a maior meta de todas é sempre estar mais perto de Deus a cada dia. E aqui em casa, a gente normalmente Deus dá uma palavra pra gente durante algum tempo do ano, ou para o ano e tal. Enfim, aí a gente tá ouvindo o Espírito pedindo pra gente, esse 2026, calcular antes de fazer uma obra. Então, que tá escrito onde? Lucas. Então, a nossa palavra, pelo menos para esse início de ano, é para que a gente calcule antes de iniciar qualquer coisa. Próxima pergunta. Mesmo com o pecado, é possível entrar no reino dos céus? Eu acho que a resposta certa é: só entra no reino dos céus os arrependidos. Pecado, todo mundo tem, todo mundo comete todo dia. Não tem como, infelizmente, a partir de hoje, eu vou parar de pecar. Isso é a nossa natureza adâmica. Por causa da queda lá no Éden, nós estamos fadados ao pecado, a ofender a Deus. Os nossos pensamentos ofendem ao Senhor, nossas ações. Mas, através do sangue de Cristo, a gente tem acesso à remissão. Pelo sangue dele, nós somos lavados.
E aí, somente pelo sangue dele, somente um sacrifício desse nível, um sacrifício hardcore, assim, a gente consegue ter acesso ao Senhor, né? Conseguimos ter paz com Deus. Então, se a sua pergunta for, se eu levar uma vida de prática de pecado sem arrependimento, não tem como. Eu acho que tem uma pergunta em cima dessa pergunta para ser feita. Por que você quer parar de pecar? Ou por que você continua pecando? Porque se você parar de pecar porque você quer o céu, eu acho que esse não deve ser o maior e melhor motivo para você parar de pecar. Por mais que as igrejas em si digam para você desejar o céu e etc. Eu acho que, acredito, né, que o maior motivo de você deixar de pecar seja amar a Jesus mais do que tudo. Porque quando você ama Jesus mais do que tudo, o motivo de você deixar de pecar é indiferente. E aí você alcança o céu porque você ama a Cristo e automaticamente você deixa o pecado. Entendeu? Então, quando você tirar o foco do porquê eu tenho que parar de pecar ou eu preciso parar de pecar e focar que você precisa amar Jesus, parar de pecar não vai ser mais um problema. E ter uma dúvida se vai estar no céu ou no inferno por conta do seu pecado não vai ser mais um problema. Porque você vai atingir esse amor por Cristo que faz com que nada possa te separar dele, entendeu? Os puritanos têm uma frase bem famosa, né? Que eles diziam o seguinte: é melhor ir para o inferno com Cristo do que um céu sem Cristo. Óbvio, né? Que é paradoxal. Caraca, por que Cristo vai estar no inferno? Tipo, não tem como isso. Mas é justamente uma metáfora. A gente aprende na igreja que a gente vai estar no céu com ruas de ouro, parede de cupcakes e várias coisas assim. Mas o que é vendido é uma aposentadoria premium. Se eu me comportar bem, se eu for bem bonzinho, Jesus deixa eu ter um descanso eterno. Só que não é assim, tá? Conforme a gente vai conhecendo de Cristo, a gente vai tendo revelações do Senhor, a gente vai amando mais Ele. E essas doses de conhecimento e revelação, quem libera é o Senhor, conforme a fome que Ele vai nos habilitando para ter. A partir de estarmos apaixonados por Ele, a gente alcança o que é o objetivo do céu. Deleite eterno. Você vai para sempre adorar ao Senhor, glorificar eternamente. O infinito e além, cantar santo, santo, santo. E, cara, se você não amar Jesus, isso vai ser um tédio eterno. Você vai ser uma condenação eterna. Então, tipo assim, um monte de gente não ama Jesus, tá? Não teve essa revelação ainda. E é só quer ir pro céu por conta das regalias ou de uma aposentadoria eterna. Mas você tem que querer ir pro céu, não pelo céu, mas é por Cristo Jesus mesmo. Aí o nosso amigo Bruno mandou assim: quando teremos a camisa dos avivalistas? Então, para quem não sabe, a gente tem uma marca de roupa cristã que se chama O Caminho. E a gente já fez um drop lá. E aí, aproveitando essa pergunta do Bruno, a gente em breve vai lançar um outro drop. Então já corre para você juntar dinheiro aí, comprar a camisa. Mas a camisa dos avivalistas a gente tem que pensar ainda, Bruno. Tamo junto. Próxima pergunta. Como você concilia tudo com a bebê pequena? Porque vejo você incluindo ela em tudo. Agora a gente tá falando mais baixo. Porque ela tá dormida. Para contextualizar as nossas respostas, eu vou compartilhar aqui algo que o Senhor falou comigo em sonho. Teve um dia que a gente tava dormindo, ela devia ter aproximadamente um mês. E a gente já tinha recebido algumas palavras na nossa vida e tal, sobre missões e sobre envio. Antes de eu engravidar, a gente estava focado nisso, Jocum, Discoscope, escolas missionárias e gravidez. Então era uma área da nossa vida que ficou muito confusa. E o marido sempre, não, amor, vai dar tudo certo, o Senhor proverá, se o Senhor tá dando o neném pra gente é porque é da vontade dele, enfim. Um certo dia, dormindo, eu ouvi uma voz no sonho, eu não tava sonhando com nada, eu só ouvi a voz quando eu tava dormindo. Não deixa ela de fora. Aí eu, tipo, abri o olho, eu olhei pra Thalita, assim, ela tava no bercinho, assim, no lado da cama. Fiquei assim, que é isso? Eu voltei a dormir de novo, não deixa ela de fora. Aí eu levantei, sentei, olhei pra ela de novo, não deixa ela de fora. Aí, tudo bem, Jesus, eu entendi, amém. A partir disso tem sido assim. A gente, por uma ordem do Senhor, né, discernindo que é pra ela participar
A Thalita, ela faz parte dos planos do Senhor na nossa vida. E, cara, a gente dá um jeito. Tem pessoas muito amadas que ajudam a gente em tudo na igreja, tá? Sempre fomos muito ativos e a galera chegou junto, como se fosse uma família mesmo. A nossa rede de apoio na igreja é muito grande. Mano, glória a Deus por isso. A Nicole falou ontem sobre... Ela falou aqui com a gente conversando, né? Ela falou ontem sobre quão privilegiado a gente é por abrir mão de coisas, tipo, até mesmo de questão monetária, né? A gente vai para nossa igreja, que é, tipo, 3 bairros depois do nosso, então a gente tem que gastar todos os dias com Uber, né? Que a gente tá na igreja e tal. E, inclusive, agora com uma filha, que é ainda mais trabalhoso, porque precisa se arrumar com mais de 1 hora de antecedência para qualquer compromisso que a gente vai ter. A gente precisa calcular tudo que a gente vai fazer em relação também a não só ao tempo, mas ao dinheiro e tal. E aí, Deus tem, claro, dado graça e também dado recursos para isso, mas como a Nicole falou também, Ele tem abençoado a nossa vida através de pessoas que nos amam, que a gente ama também. E dentro de casa é um ajudando o outro, mas é claro que assim, a Nicole é quem mais, entre aspas, sofre com isso, né? E mesmo assim ela não deixa de ler a Bíblia, ela não deixa de buscar, ela não deixa de fazer a parte dela, do relacionamento dela com Cristo. Eu acho que é por isso que Deus, ele não deixa com que nada falte para nós. Não que seja uma barganha, né? Mas ele também honra aqueles que preferem o seu amor, né? E o assunto ontem era justamente sacrifício, né? Então, como a gente concilia? Cara, é só graça. Muitas coisas a gente deixa de lado. Muitas coisas a gente sacrifica um tempo de descanso em casa, a gente às vezes acaba sacrificando a rotina, em questão, tipo, dela dormir tarde e tal, mas com o coração muito seguro de que é pra glória de Deus. Não por igreja não, tá? Porque a gente não faz isso por conta de pastor nenhum, nem por líder nenhum, mas por questão de prioridades mesmo. É muito difícil, tá? Só que não chega a ser algo que me faça flertar com a ideia de parar, de desistir, que o Senhor deixa leve. Qual foi a maior lição que você aprendeu no primeiro ano de casar? Meu irmão, eu percebi o quanto é difícil amar alguém e quanto eu sou difícil de ser amada, tá? Eu acho que nesse primeiro ano... A gente já tá indo pro segundo. A gente já tá O indo pro primeiro ano segundo. foi mais tranquilo que o segundo, né? Não sei, não. Foi. É porque pra gente foi tudo muito rápido, né? Tipo, a gente casou com 4 meses de casado. Gravidez. Ah, tá. 2 meses de casado, mano. 2? É. A gente casou em Foi em maio. agosto eu tava grávida. A gente casou rápido, aí a gente engravidou rápido. A gente passou por um processo, tipo assim, muito intenso. Pra gente tudo sempre muito intenso. A adaptação do casamento normalmente com hormônios, meu irmão, foi uma loucura. Cara, eu acho que no primeiro ano, mais difícil da adaptação é você perdoar, você ser humilde. Eu acho, tipo, você perdoar e se permitir ser perdoado. Porque como que você se permite ser perdoado se você acha que você não tá errado? Mas falando assim, parece que só tem desgraça. Não, é uma Não. bênção. Tem um esclarecimento, tipo, muito grande. Tipo assim, eu sei que Moisés peca, sempre soube que Moisés peca. Moisés sempre soube que eu peco. Só que dentro do casamento, como é que isso vai ficar mais intenso? Como é que esse pecado vai virar um problema? Ele vai começar a pecar contra mim, eu vou começar a pecar contra ele. Aí, meu filho, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. A maior lição do primeiro ano, eu não diria que seja em relação a lidar um com o outro, mas eu acredito que foi a adaptação da nossa vida, né? Porque, tipo assim, eu tinha uma vida, costumes, opiniões próprias e tal. A Nicole tinha as dela, a vida dela, tinha o jeito de lidar. Por mais que eu seja uma pessoa, às vezes eu sou extrovertido, mas às vezes eu sou mais introvertido. Ela é extrovertida quase a maioria do tempo. E vocês conseguem ver, né? Eu sou mais assim, ela já vai. Gente, ele tá se achando. Eu acho que lidar com as diferenças mesmo foi, para mim, foi a lição do primeiro ano e ainda é a nossa lição. Assim, a gente nunca vai parar de ter lição no casamento, né? Então, Nenhuma barreira se compara ao privilégio de estar ao seu lado. Como não deixar que as experiências ruins de outros casais tragam medo para o seu? Minha irmã, repreende. Aprende a filtrar o que você tá ouvindo. Porque olha só, besteira. Você vai ouvir muita besteira. Tudo que você for fazer, você vai ter gente inconveniente ou pessoas que estão fazendo comentários que talvez na vida delas, na família delas é normal elas fazerem, mas que ofendem, se você for parar pra pensar. Então, a galera, tipo assim,
Ah, quero ver quando acontecer tal coisa. Vai ficar vendo, vai acontecer, mano. Se você tiver certa do que você estiver fazendo, não deixe os comentários entrarem no seu coração assim, não, tá? É exatamente isso. Pessoas frustradas que elas acabam desaguando essas frustrações no outro. Tem um olhar de amor pra essas pessoas, tá? A questão de repreender é não deixa isso entrar no seu coração. Assim, olha só, eu não quero ficar traumatizada com a situação dos outros. Eu não quero sofrer e chorar a dor dos outros. Você vai ter as suas experiências. Você é uma pessoa, seu namorado, seu noivo é outra pessoa, e vocês vão aprender a lidar os dois. Não deixa situações de internet ou que as pessoas falam que é normal de acontecer. Mano, isso é problema delas, assim. E vocês vão ter os problemas de vocês. Cada pessoa ela tem uma personalidade, e isso é até algo pro casamento, né, que a gente acabou de responder. Mas é justamente isso, cada pessoa é uma pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa é mais estourada para lidar com um determinado assunto, outra é mais calma. Então não tem como você comparar a experiência do marido da fulana com o seu futuro marido, porque o seu futuro marido pode ser mais calmo do que o marido da fulana. E o marido da fulana vai lidar diferente do que o seu futuro marido, entendeu? Então, quando você entende que as pessoas são diferentes e elas têm maneiras diferentes de lidar com as coisas, você consegue já dar um passo à frente desses comentários e etc. E outra, por exemplo, desde quando a gente falou que ia casar e tal, a gente começou a ouvir o conselho que a gente nunca pediu. Ai, ó, no casamento isso, hein? Ó, no casamento aquilo. E aí, quando a gente descobriu que estávamos grávidos também, as pessoas se sentiram muito à vontade para poder dar opinião sobre gravidez, sobre criação de filho e tudo mais. Aí eu deixo até uma palavra aqui que é o que Paulo disse, ele disse: examine tudo e retenha o que é bom. Então, assim, você vai ouvir vários conselhos ruins, você vai ouvir vários conselhos bons, e por mais que sejam bons ou ruins, às vezes você nem quer saber, mesmo assim você vai ouvir, né? E você vai reter aquilo que é bom. Se não for bom pro seu relacionamento, se não for bom pro seu relacionamento com Deus também, joga fora e aproveita aquilo que é bom. Enxergue também com olhar de amor, tá? Nem tudo a pessoa tá fazendo porque ela é uma invejosa, porque ela quer destruir sua vida. Porque às vezes a pessoa acha que realmente tá ajudando, mas não tá. E assim como normalmente essas pessoas inconvenientes se sentem à vontade para dar uma opinião, também tenha uma coragem de, claro, não retribuir de uma forma ruim, mas retribuir. Ó. Então, eu não quero conselho sobre isso agora, ou então eu discordo disso. Seja educado, mas também tenha a sua própria opinião e expresse ela também, entendeu? Mas a pessoa tá muito preocupada. Você fala assim, então ora por mim, irmã. Você ora. Ora pelo meu casamento, então. Se não quiser orar também, tudo bem, eu tô orando. Acabou. Valeu.